Começa agora o MoveCast, o podcast feito pela MovePay com atualidades, dicas, curiosidades e informações práticas que movimentam sua vida. Um oferecimento MovePay, inclusão social e harmonia financeira. Oi pessoal, este é o segundo de uma série de 3 episódios sobre consumo consciente. O tema é tão importante e de certa forma tão urgente que dividimos o assunto em 3 episódios: hábitos de alimentação, moda e recursos energéticos. No episódio anterior, conversamos com a Érica Monteiro, que mostrou, entre outras coisas, como é importante a criação de novos hábitos na hora de consumir alimento. Além de mais saudável para o planeta, é melhor para a nossa saúde física e mental. O episódio está imperdível. Se você não ouviu ainda, vale a pena cada minuto. Hoje, o tema é moda. Sim, a importância que damos ao nosso vestir e a maneira que compramos nossas roupas tem tudo a ver com sustentabilidade. Visualize a cadeia de produção. Insumos como lã, poliéster, algodão e viscose são produzidos, são transportados para a indústria têxtil. A produção de roupa acontece em larga escala. Daí os produtos seguem para os grandes estoques, os distribuidores. Depois são distribuídos para as lojas e a entrega aos consumidores é feita finalmente. Só que tudo isso vem numa embalagem, geralmente descartável, e consome muito combustível até chegar ao destino final. Mas qual é o ciclo de vida de todo esse material poluente? Depende da indústria da moda. Bem, felizmente algumas pessoas já começaram a mudar o comportamento e mudaram não só a maneira, mas também a frequência com que compram e descartam roupas usadas. Sim, todos nós podemos fazer algo a respeito para começar a mudar essa realidade. O primeiro passo é refletir sobre como consumimos, pensar nos nossos hábitos de compra e de descarte e imaginar juntos maneiras de mudar o comportamento de consumo que funcionam no dia a dia. A nossa convidada de hoje é a Lairely Rocha. Ela é consultora de imagem e estilo, especializada em estilo e coloração pessoal, formada em consultoria de imagem pelo Senac de Brasília, no Distrito Federal, e pelas escolas de moda Denise Aguiar e Em Moda. Ela também é idealizadora do curso Vestindo Autoconhecimento e ela vai nos explicar hoje como é importante consumir roupas de forma consciente. Da redação da MovePay, eu sou Luiz Azevedo e está no ar o MoveCast Vida em Movimento, o podcast de conteúdo prático para o seu dia a dia. Pela nossa saúde física e financeira e pelo bem de nosso planeta Terra, o tema deste episódio é como se tornar um consumidor consciente na moda. Lairely, muito obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda aqui no MoveCast. Bom, eu vou te chamar de Lai, porque é o jeito que todo mundo te chama. Para começar, Lai, o que é moda sustentável? Se nós formos olhar para essa palavra, para a etimologia da palavra, para o significado da palavra moda, moda vem de maneira, de forma. A moda é no contrário, né, de que muitas pessoas imaginam, ela não tem a ver com roupa. A moda, ela tem a ver com a maneira que um povo, que uma civilização se comporta. Ela tem a ver com os hábitos, ela tem a ver com o estilo de vida de um grupo de pessoas. Então, é a maneira que aquele grupo vive, é a música que aquele grupo escuta. Já ouviu cidades de interior que a maioria das pessoas escutam música country, vai pra barzinho no final de semana, tem aquele pagode no domingo, coisas comuns que um grupo de pessoas realiza. Então é uma maneira de viver. E isso também inclui a roupa que essas pessoas usam. Então a roupa que um grupo grande, uma civilização costuma viver. Se a gente pega uma cidade, uma grande capital, Tóquio, São Paulo, são capitais, Nova York, que as pessoas se vestem de maneira parecida. Então, é o modo de vestir daquele grupo de pessoas.
Então, se a gente pega a palavra sustentável, o que vem a ser sustentável? Tem a ver com sustentação, tem a ver com um desenvolvimento, a palavra, essa frase completa, né? Moda sustentável, tem a ver com uma maneira de viver que se sustente, que a gente consiga utilizar os meios de hoje, os recursos que nós temos hoje, o recurso da natureza que nós temos hoje, sem prejudicar a próxima geração, sem prejudicar a maneira de viver da próxima geração. Isso seria uma moda sustentável, né? Uma maneira de viver sustentável. E isso se aplica, sim, à moda no sentido apenas da vestimenta. Quando a gente fala apenas da vestimenta, a gente está querendo dizer indumentária. É quando a gente fala apenas da vestimenta. Então, vamos pensar na moda focada na indumentária, focada apenas na vestimenta. É pensar em uma maneira de se vestir que seja sustentável, que não prejudique a próxima geração. Isso seria uma moda sustentável. Você pode explicar um pouquinho pra gente como viver a moda de uma maneira sustentável? Viver essa maneira, né, como a gente conversou, esse modo de viver de uma forma sustentável, de uma forma que não prejudique a próxima geração de viver também, seria uma maneira consciente, uma maneira pensando em roupa, né, pensando em aparência, sem excessos, sem exageros, de maneira racional, de maneira consciente, sem se deixar levar por emoção, sem se deixar levar pelo modismo, sem se deixar levar pela necessidade de comprar apenas por emoção. Existe sim uma necessidade de comprar. E aqui a gente não pode pensar de maneira hipócrita como se não tivéssemos necessidades de nos vestirmos. Nós precisamos nos vestir. Vestir e comer são duas necessidades básicas do ser humano. A Constituição brasileira não nos permite sair, por exemplo, da nossa casa sem uma roupa. Nós precisamos, isso seria um atentado ao pudor. Nós precisamos sim nos vestir. E nós precisamos preservar isso, né? A nossa aparência, a nossa imagem, nós precisamos preservar o nosso corpo. A roupa tem a função de proteger a nossa imagem, de não sairmos pelados, cometendo atentado ao pudor, e tem a função de proteger o nosso corpo do frio, proteger o nosso corpo do calor, proteger o nosso corpo de exposição. A roupa, ela não é só uma questão estética, ela é uma questão de necessidade. Mas nós precisamos entender que o nosso consumo de roupa precisa ser um consumo consciente, com base nas nossas necessidades, não com base nas nossas emoções, não com base apenas no nosso desejo de ter determinadas coisas. E quando a gente passa a olhar para as nossas necessidades e comprar com base nisso, nós passamos a proteger a próxima geração e manter essa questão de uma moda sustentável. E aqui, gente, eu não estou querendo dizer que nós não podemos comprar uma coisa porque nós queremos. Eu só estou dizendo que a gente precisa ter um equilíbrio. Eu penso que o equilíbrio é o ponto perfeito. A gente não precisa nem ser desequilibrado a ponto de comprar tudo e qualquer coisa, a ponto de comprar coisas repetidas, a ponto de comprar uma mesma coisa várias vezes. E também não precisamos ser aquelas pessoas que compram apenas o básico, apenas o que cobre o corpo. Não. Existe um meio termo e existe um ponto de equilíbrio. E eu acredito nesse ponto de equilíbrio, que esse ponto de equilíbrio, com boas escolhas, é o que faz a diferença para uma moda sustentável. Lai, quando a moda ultrapassa o limite da sustentabilidade? A moda, ela ultrapassa esse limite de sustentabilidade, né? Quando a gente passa a olhar apenas pra gente, sem pensar no outro, sem pensar na próxima geração, sem pensar na natureza, sem entender que tudo que nós consumimos vem de uma matéria-prima. E essa matéria-prima é um recurso que pode ser artificial ou pode ser natural. Vamos pensar nos tecidos. Nós temos tecidos naturais, nós temos tecidos artificiais. E aqui eu não quero entrar em qual impacta menos o meio ambiente. Aqui eu quero te dizer
acredito que os dois impactam o meio ambiente. Quando a gente vai para os tecidos naturais, por mais que eles sejam retirados da natureza, eles são tecidos que, além de serem retirados da natureza, o algodão para fazer os tecidos de algodão, o bicho da seda para fazer os tecidos da seda, são matérias-primas da natureza, que a gente retira da natureza, e que em volta disso existem vários processos na fábrica para fazer com que essa matéria-prima se torne um produto, se torne um tecido. E nesse processo tem gasto de energia, tem gasto de água, tem uma série de gastos que são envolvidos. Isso sim impacta o meio ambiente. Então vamos pensar em tecidos artificiais que não saiam da natureza. Eles têm como base petróleo, eles têm como base agentes químicos, eles têm como base manipulação em laboratórios e eles têm como base o uso de água também. Então, de uma forma ou de outra, sintéticos ou naturais, cada um tem a sua maneira de impactar dentro da natureza, de causar impacto na natureza. O ponto é que quando a gente olha para tudo isso, a questão não é parar de impactar a natureza, porque enquanto nós vivermos, nós vamos usufruir desses recursos, nós vamos necessitar desses recursos. A questão é quando a gente começa a usar esses recursos de maneira desequilibrada, quando nós começamos a usar esses recursos pensando apenas nas nossas necessidades, de saciar os nossos desejos de ter determinada coisa, sem pensar que à medida que eu consumo desenfreadamente, eu impacto sim nesses pontos, né? Nesses pontos da natureza, nesse ponto de desperdício, né? Muitos tecidos que nós temos, tecidos sintéticos, por exemplo, levam uma vida para se desfazerem, né? Então, à medida que eu vou usando, vou consumindo, vou comprando, a indústria entende que ela precisa continuar produzindo. Então, ela precisa continuar usando os recursos. Se eu compro e não uso, o fato de eu não estar usando não comunica para a indústria, olha, não precisa produzir em grande escala. Entende? Ele não tem essa informação de que você não usou, ele tem a informação de que nós consumimos aquele produto. Então, continua uma grande produção. Eu acredito que o equilíbrio sempre vai ser a palavra-chave aqui. Quando cada um de nós conseguirmos esse consumo equilibrado das coisas, esse consumo adequado das coisas, nós já estaremos fazendo a nossa parte para gerar uma moda mais sustentável, né? Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo de 30 segundos e retornamos já com a Lai. Segura aí. A MovePay é a novidade do mercado que já nasceu com um ideal: movimentar a inclusão social e financeira de quem mais precisa. Desenvolvemos soluções simples e seguras e 100% digitais. Nossos clientes desejam mais por menos. Por isso, entregamos o que é essencial: preço baixo, alta qualidade e acesso a serviços financeiros que facilitam o dia a dia. Mais agilidade e menos burocracia. Novas formas de pagamento com tecnologia na palma da sua mão. Movimentamos soluções pensadas para melhorar o seu dia a dia. Baixe o app Meu Move na Google Play e na Apple Store e comece hoje mesmo uma nova experiência financeira. MovePay, tudo para fazer você feliz. Lá, quando a nossa equipe decidiu tratar desse tema, eu te juro que nem fazia ideia de como a nossa maneira de consumir roupa é tão importante para a questão da sustentabilidade. Olha, eu vi matérias bastante assustadoras sobre a enorme quantidade de lixo poluente que a indústria têxtil, que a indústria da moda deixa no rastro do lucro. Falando nisso, Lai, você poderia nos dar um exemplo de produção de moda que impacta o meio ambiente? A calça jeans é um excelente exemplo. A calça jeans ela é feita 100% algodão. Algumas têm outro tecido na composição, fibra na composição, mas a calça jeans, a maior parte delas é 100% algodão. Então, é uma quantidade exorbitante de algodão que é envolvido para desenvolver fibras de algodão, linha de algodão, o suficiente para produzir uma calça jeans. Em uma calça jeans é envolvido muitos litros de água,
muitos litros de água para a fabricação de apenas uma calça jeans. Então, quando a gente pensa que tem a questão da energia, tem a questão da água, tem a questão do algodão, tem a questão das outras matérias, né, dos outros produtos que eles usam para fabricar uma única calça jeans, isso já envolve um gasto muito grande. Se a gente pensa isso numa grande escala, em toneladas de calça jeans, é só a gente pensar quantas calça jeans nós temos no guarda-roupa. Se eu tenho 3 calça jeans, eu posso triplicar esse valor de água, esse valor de algodão. E isso tudo é forte impacto na natureza. Isso é o exemplo apenas com a calça jeans. Esse mesmo exemplo se estende para uma camisa de algodão, para um vestido de linho, para uma bermuda de linho. É muito material, é muita matéria-prima da natureza envolvida, são muitos litros de água envolvidos para a fabricação desse tipo de tecido. E qual é a sua dica, Lai, nesse mundo que tudo muda tão rápido, com tantas tendências, com tantas mudanças? É possível viver uma moda consciente? Hoje em dia, em uma semana, uma tendência é lançada, na semana seguinte já é uma outra tendência, e aí essa coisa vai fazendo com que as roupas se tornem praticamente descartáveis, né? Coisa que não é. Graças a Deus, as pessoas têm se conscientizado cada vez mais de que roupa não é descartável, de que nós podemos usar e repetir, mas esse é um processo que começa de dentro para fora. Sem dúvida alguma, quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós sabemos quem nós somos, a imagem que nós queremos comunicar, a aparência que nós desejamos ter, o tipo de roupa que nós desejamos nos vestir, o tipo de roupa que melhor favorece a gente, essas são informações preciosas para a gente saber de fato o que nós precisamos ter no nosso guarda-roupa. Então, à medida que eu me conheço, que eu tenho essas informações, que eu sei exatamente o que eu preciso, eu paro de ficar comprando apenas porque a indústria me diz que eu preciso comprar, apenas porque saiu uma nova tendência. Eu passo a olhar as tendências de moda de uma outra maneira. Eu passo a olhar a tendência e me questionar. Essa tendência faz sentido para a minha comunicação visual? Essa tendência faz sentido para a minha imagem? Essa tendência faz sentido para a imagem que eu desejo comunicar? Se faz sentido eu adquirir. Se não faz sentido eu adquirir apenas porque é uma tendência, percebe? À medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos começando a ter propriedade para ter um julgamento crítico a respeito do que é lançado e não apenas um julgamento comum de tá na moda, eu vou comprar. Essa análise, esse autoconhecimento, essa capacidade de sair do senso comum e ir para um senso crítico de por que eu estou comprando, eu preciso disso, por que eu quero isso, por que eu desejo isso, por que a minha aparência precisa disso, por que eu preciso me apresentar dessa maneira. Essas questões bem respondidas fazem com que a gente tenha propriedade para comprar ou não determinada peça, determinada roupa de maneira mais consciente e de maneira mais assertiva, sem ser comprando por opinião, por tendência. Essa é a grande chave. Eu falo no processo de consultoria de imagem que o maior ganho que a gente tem é se conhecer. No processo de consultoria de imagem, o que eu mais abordo com as minhas clientes é o investimento numa consultoria te poupa de gastos desnecessários no futuro, porque o autoconhecimento tem o poder de gerar segurança, tem o poder de gerar liberdade, tem o poder de gerar senso crítico, tem o poder de gerar escolhas conscientes, e é isso que faz a diferença tanto nas nossas compras, que futuramente viram uma diferença no impacto na natureza. Lai, super obrigado pelos esclarecimentos que você trouxe hoje para nós. Eu, pelo menos, nunca mais vou conseguir comprar uma roupa sem pensar 2 ou 10 vezes. Esperamos que cada vez mais pessoas acordem para um consumo mais consciente nessa questão da moda. E se você quer saber mais sobre as opiniões e o conteúdo que a Lai disponibiliza, é só seguir ela no Instagram, @Laireli, com 2 L's no final. Vale a pena entrar lá e conhecer o curso que ela criou. É incrível. Vestindo Autoconhecimento. Falar sobre consumo consciente é muito importante e urgente.
Precisamos ir além de dialogar sobre os nossos hábitos de alimentação e vestuário. O Movecast vai continuar a falar sobre consumo consciente em mais um episódio. Na terceira edição, não perca como ser um consumidor consciente no uso dos recursos naturais, como água, eletricidade, combustível e tantos outros. Eu espero você. Este foi o Movecast, podcast exclusivo da MovePay. Os episódios estão disponíveis em nosso canal no YouTube e na plataforma de áudio SoundCloud. Encontre o Movecast no nosso site www.movepay.com.br. Lá você pode se inscrever e receber uma notificação sempre que lançarmos um novo assunto. Você gostou do assunto de hoje? Tem alguma ideia, sugestão ou crítica para fazer? Fique super à vontade, entra lá e solta o verbo. Escreve para nós. Este episódio teve a produção editorial de Fernanda Honorato e Thaisa Lubo. A direção geral é de Sandra Lucena. Eu sou Luiz Azevedo e fico por aqui. Até o próximo Movecast Vida em Movimento.